Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula do pré-treinamento Code Trader Brasil. Agradecemos a presença de todos, ficamos muito felizes com os comentários de ontem, da aula de ontem, e vamos em frente. Para quem ainda não me conhece, não conhece a nossa equipe, eu sou Israel, profissional de tecnologia e trader. Estamos aí desde 1990 mais precisamente, desenvolvendo códigos e sistemas para os mais variados segmentos aí. Vamos aqui nessa aula de hoje trazer a nossa experiência de análise de dados. Durante muito tempo a gente atuou com softwares de BI que servem para identificação de oportunidades de negócios. E as técnicas que utilizávamos lá, vamos compartilhar com vocês um pouquinho aqui nas aulas de hoje. Para me acompanhar nessa tarefa, está aqui a Giovana Liz, uma pré-engenheira, quase engenheira, é uma estudante de engenharia de produção que trabalha aqui na análise de dados e desenvolvimento dos programas aqui com a gente. E tem também o Matheus Oliveira, vocês lembram de ontem lá, o nosso cientista espacial, o premiado lá da OBA, Olimpíadas de Astronomia e tal. Mas enfim, muita gente nos perguntou se ele já achou alguma coisa aí de ontem para hoje, observando o espaço, mas infelizmente o céu estava bem nublado à noite, ele não conseguiu achar nada. Mas eu prometo que se ele achar alguma coisa aqui, a gente compartilha aqui na comunidade aqui. Achar alguma coisa do espaço que se reflita aqui nas nossas operações de day trade, é claro, né? Mas enfim, vamos lá para a aula de hoje. Você viu na aula 1 que os sentimentos de medo, ansiedade e raiva não podem estar presentes na sua operação. E para isso nós mostramos um robô atuando desprovido desses sentimentos de medo, ansiedade e raiva. E demos o caminho das pedras para você construir o seu próprio robô. Se você não viu essa aula de ontem, é muito importante, volta lá no nosso canal, assiste a aula 1 dessa série, que é muito importante, material bem bacana para você acompanhar aqui as próximas aulas. E você que viu o robô funcionando e vai desenvolver o seu próprio robô, sabe que o robô é desprovido de medo, ansiedade e raiva, apenas critérios objetivos que você coloca lá para o funcionamento dele. Agora, para você colocar uma estratégia com o funcionamento do robô, você precisa estar muito seguro de que a sua estratégia está bem desenvolvida, bem avaliada, bem correta. Porque o robô, como disse, sem sentimentos, sem dó, ele vai clicar nos momentos que você indicar na sua estratégia. Então é muito importante você avaliar minuciosamente sua estratégia, estar seguro de que a sua estratégia está correta e que vai funcionar naquele período que você vai colocar ela em execução. Agora, como analisar a sua estratégia previamente para te dar mais segurança disso? É esse o propósito da aula de hoje. Quero aproveitar para agradecer a participação, os comentários que vocês fizeram, o compartilhamento. Isso nos indica que a gente está no caminho certo, levando o conteúdo adequado aí para vocês. A participação foi imensa, muito grande mesmo, ficamos muito felizes com isso. Agradecemos imensamente e vamos em frente. Então vamos lá para a aula de hoje. A identificação de uma oportunidade começa com uma percepção. Uma percepção que você teve de algo que você viu, ouviu, você falou, conversou, estudou ou até sonhou. Depois disso, da sua percepção, precisa se certificar de que aquela percepção está correta. E como a gente faz isso? Indo nos dados, se existir dados para que sejam levantados e confirmado a sua percepção. Quando eu trabalhei com softwares de BI, as demandas surgiam mais ou menos assim. Teve uma área de negócio que teve uma super ideia de um produto, de uma oferta, e passava para a área de BI para se confirmar ou não essa percepção que a pessoa estava tendo, né? Dessa super ideia, se valia a pena investir no produto ou na oferta. Chegou a demanda assim para nós, pelo menos o relato da percepção, né? A partir daí a gente fazia a avaliação dos dados, em cima dos dados que nós tínhamos. A pessoa chegou e disse, olha, sempre às segundas-feiras as pessoas entram na loja, a maioria vai direto para o setor de cama, mesa e banho. Essa era a percepção da pessoa. Só que analisando os dados, mesmo os dados da própria área, via que no final do mês, no balancete, aquele setor cama, mesa e banho não atingia, ficava aquém dos resultados programados e esperados. Então ela queria fazer uma oferta, falar, olha, eu só vendo de segunda-feira, nós precisamos vender isso daí ao longo da semana. Vamos criar uma oferta para as sextas-feiras e a gente vê se dá certo. Assim chegou a demanda para nós da área de BI. BI vamos identificar com base no que ela falou. O que ela tinha? Um dia da semana e o setor de cama, mesa e banho. Na primeira análise, a gente já identificou uma diferença ali, daquela percepção.
A percepção dela era de que a gente vendia mais às segundas-feiras. Buscando os dados, não era as segundas, era às sextas-feiras que vendia mais. E a oferta dela, que ela queria fazer, era justamente às sextas-feiras. Pô, mas se a sexta-feira já é o dia que eu vendo mais, eu não preciso fazer oferta para esse dia. Preciso fazer oferta para os dias que eu vendo menos, né? Então aí a percepção já mudou, uma vez que nós analisamos os dados. Pois bem, dando continuidade na demanda, a gente analisou com mais detalhes por que a percepção daquela pessoa era de segunda-feira, sendo que os dados corretos eram na sexta-feira. A gente percebeu que sexta-feira era o dia da folga dela, então ela não tinha percepção das sextas. Para ela ficava a percepção dos demais dias, e para ela na segunda-feira era o que era maior. Então daí a necessidade de, a partir de uma percepção, você confirmar a sua percepção nos dados, se existirem dados. Se não existir, fica difícil, você vai trabalhar só com a percepção mesmo. Mas aí a importância de você ter uma percepção e buscar confirmar a sua percepção nos dados que existem. No nosso caso aqui, no nosso caso de day trade, a gente tem o passado, né? A melhor maneira de enxergar o futuro é olhando o passado, não é isso? A frase do Warren Buffett lá, que é mais ou menos isso. A melhor maneira de você enxergar o futuro é olhando o passado. E a gente tem os históricos, para isso que a gente precisa ver essa percepção que a gente teve, se realmente ela se confirma no passado, né? Olhando os pregões passados. As estratégias que você aprendeu nos cursos, que você está usando por aí, foram criadas dessa forma. Alguém percebeu alguma coisa, se confirmou no passado e a gente passa a usar. Só fique atento que às vezes as estratégias não servem para todos os títulos, né? Tem que, principalmente a gente que opera mini índice sabe, o mini índice tem uma volatilidade que um título demora às vezes um mês ou semanas e meses para acontecer. Lá no mini índice acontece no mesmo dia, né? Então atento com isso. Mas enfim, as estratégias que você usa, alguém teve alguma percepção e se confirmou nos dados. Por isso que um grande número de pessoas passa a usar aquela estratégia dali para frente. Então nós aqui da equipe do Code Trader, nós temos uma percepção observada e confirmada em mais de 200 pregões, a gente analisou mais de 200 pregões e ela se confirma em 97% das vezes. 97% das vezes. Em 97% das vezes, acontece a realização de 300 pontos nessa percepção que nós tivemos. Ela não está completa porque falta um elemento ali, falta um parâmetro que nós ainda não identificamos nessa estratégia, né? Pode mostrar essa estratégia aí, Gi? Ou não? Ainda está nosso, não sei, pode mostrar, não pode? Ah, pode? Pode, aí vai que o pessoal aí ajuda a gente a encontrar o que a gente precisa. Ok, então pode. Então vou mostrar aqui em primeira mão para esse grupo que está aqui acompanhando a gente, hein? Essa estratégia nunca saiu dessa sala. Vou mostrar para vocês aqui em primeira mão. Jamais revelada. Jamais a gente revelou essa estratégia. Mas enfim, ela está faltando um elemento e se você descobrir esse elemento, compartilha com a gente. Lá no curso do Code Trader, no treinamento, a gente vai entrar em muito detalhe dessa estratégia. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui como a Giovana autorizou, então vamos compartilhar com vocês aqui. Essa estratégia, como eu disse, ela acontece em 97% das vezes. 97% das vezes ela realiza 300 pontos, no mínimo, no mini índice. Vamos lá, essa análise é bem simples. A gente usa como parâmetro 4 indicadores: a abertura, a mínima do dia, a máxima do dia e o encerramento. A mínima e a máxima pode se inverter também em outros momentos. E a gente usa como parâmetro aqui um ponto num certo horário, de 13 horas. Às 13 horas a gente usa uma referência. Mas vamos analisar isso no gráfico. Vem com a gente. Então vamos lá. O que nós fizemos aqui? Marcamos o valor de abertura, o valor às 13 horas, o valor de fechamento e o horário que ocorreu a máxima e o horário que ocorreu a mínima. Fizemos isso para mais... Hoje acho que nessa planilha a gente colocou em mais de 200 pregões já. Essa análise. E como é que a gente analisa e interpreta aqui? Bom, aqui está a abertura, a máxima, a mínima e aqui o ponto das 13 horas. E aqui o fechamento. O que a gente identificou olhando nessa análise gráfica, né, visual, é de que
em 97% das vezes, ao menos 97% das vezes, tomando como referência o ponto das 13 horas e traçando uma linha entre máxima e mínima, ou mínima e máxima, passando pelo ponto das 13 horas, ele percorre pelo menos 300 pontos nesse sentido a partir das 13 horas. Neste exemplo aqui, ok, ele percorreu 1.375 pontos depois das 13. Neste outro exemplo, ele percorreu 1.890 pontos depois das 13. Nesse outro, foi praticamente um dia só de alta. A partir das 13 ele percorreu 1.925 pontos. E isso acontece ao menos 97% das vezes. A gente acrescenta aqui se a resistência ocorreu de manhã ou à tarde. Nesse caso aqui foi resistência amanhã e suporte à tarde. Aqui suporte de manhã e resistência à tarde. Suporte manhã e resistência à tarde. E fizemos isso para... Já temos aqui mais de 200 pregões dessa análise. É muito importante você colocar essas análises em gráfico para que a sua percepção visual seja mais apurada na hora de identificar padrões, né, que acontecem. Para quem for fazer o treinamento Code Trader Brasil lá com a gente vai desenvolver um código para essa estratégia, para essa hipótese de estratégia, com os parâmetros que a gente tem. Mas vai ficar faltando um parâmetro, que é justamente a decisão, se às 13 horas eu entro comprando ou vendendo. Mas eu também tenho certeza que vão surgir muitas ideias aí durante o curso, né? E de parâmetros para a gente dar essa entrada aqui. E lá no Profit, uma vez desenvolvido o código, né, a gente consegue lá, utilizando o recurso de avaliação de estratégia, lá de backtest do Profit, a gente consegue avaliar isso muito fácil em vários pregões. Bom, vimos a importância de avaliar a percepção. Quando possível, colocar esses dados em gráfico para que melhore a sua observação, facilite a sua observação visual, da maneira de você identificar, como a gente pôs lá no exemplo, né? Lá no Profit existe a função de avaliar estratégias, que muitos de vocês já conhecem, mas tem alguns detalhes que a gente viu, alguns vídeos que a gente assistiu, umas observações que o pessoal está cometendo, está deixando de fazer as observações e cometendo graves erros quando utilizam essa avaliação. Vamos lá dar uma olhadinha na tela para você ver. Vindo aqui para o Profit, vamos abrir uma estratégias, editor de estratégias. Vou abrir uma estratégia já pré-definida aqui, que a gente tenha resultado, para a gente poder avaliar. Quando você cria ou edita uma estratégia aqui no Profit, o editor abre essas 4 abas: editor, gráfico, misto e estatística. Antes de executar a sua estratégia, que seria aqui clicar no play para ele sair executando e avaliando a sua estratégia, verifique o seguinte para que você não fique frustrado com o resultado, nem positivo nem negativo, né? Primeira coisa é se o ativo está correto e se o gráfico está no tempo correto para qual sua estratégia foi desenvolvida. E onde eu vejo isso? Aqui na aba gráfico. O ativo está correto? Não, neste caso aqui eu vou avaliar, esse ativo aqui ainda está em aberto, vou avaliar no ativo WinV21. Esteja atento com isso. E o tempo gráfico está correto? Não, que este gráfico aqui também está em 1 minuto. E essa estratégia foi feita para o gráfico de Renko de 31R. Agora sim, estando correto o ativo que você está avaliando, estando no tempo gráfico correto, aí sim você pode avançar. O próximo passo é avaliar o período de avaliação da estratégia. Muito cuidado aqui. Aqui na aba Estatísticas, eu tenho o período de avaliação. Quando você abre, primeira atenção que você tem que ter é com o período que ele está sugerindo. Ele sempre vai sugerir aqui 1 ano, para que você avalie o ativo no último ano. Mas aí que mora o perigo. Quem opera com mini índice deve saber que os títulos vencem a cada 2 meses. Portanto, se você avaliar o ativo do mini índice fora do período de maior atividade do título, vai obter uma avaliação errônea, ou seja, vai te apresentar dados que não correspondem à realidade do título. Vimos alguns vídeos aí onde o pessoal não se atenta a esse detalhe e faz a avaliação de um título do mini índice num período de 1 ano, que não é correto. Para o mini índice, avalie o período de maior atividade do título. E quando você
entra aqui na aba de performance, o período sugerido já é de 1 ano. Neste nosso caso, a gente está avaliando o ativo WinV21. E o WinV21 teve maior atividade no período de 18 de agosto de 2021, olha aqui o cuidado, 18 de agosto de 2021, até o dia 11 de outubro de 2021. Esse foi o período de maior atividade do título. Quer dizer que anterior a essa data não teve movimento? Teve, mas não tinha tanta liquidez quando tem no período que eu chamo de período ativo do título, mais ativo, de maior atividade do título. No caso aqui, então, o WinV21 do dia 18 do 8 a 11 do 10. Aqui eu vou ter o melhor resultado da estatística, o mais apropriado resultado da estatística para este título. Então, a minha estratégia tem que ser avaliada dentro deste período. Agora sim, uma vez conferido o título, conferido o período adequado, agora sim eu posso soltar o play e avaliar o resultado. Vamos ver essa estratégia hipotética aqui que a gente tem. Vamos ver qual que é o resultado que ela apresenta aqui para nós. Feito isso, ele me dá o resultado. Eu coloquei aqui 5 contratos do mini índice para que o resultado aqui já seja em pontos. Ou seja, neste período aqui do título de maior atividade do título, essa hipótese de estratégia me rendeu 20.550 pontos. 20.550 pontos. Que é um resultado muito bom, muito excelente para a estratégia. Complementando essa análise aqui, me deu uma série de informações aqui, a sequência de operações, como é que foi formando a sua escadinha. Essa estratégia, por exemplo, se eu tivesse começado ela no primeiro dia de maior atividade do título, em nenhum momento ela teria ficado negativa, e terminando o fim do título com 20.550 pontos acumulados. É importante você observar também o período de maior sequência de loss. Ela só ganha? Não, a estratégia perde também. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 loss seguidos. Quando ela toma loss curto, comparando com os gains que ela proporciona. E você, vendo no resumo, ela tem aqui uma proporção, razão média de lucro, é de 2,22, que é excelente, uma estratégia muito boa. Além disso, para uma melhor apuração da estratégia, é importante você dividir para o mini índice, você planilhar, agrupando os resultados de 15 em 15 dias. Por quê? 15 em 15 dias, você pega o começo do título, um meio de mês, começo de mês, fim de mês e o fim do título. E dentro desses agrupamentos, você pode identificar a quinzena que o título se apresenta melhor ou pior. Neste caso aqui, nesse exemplo, para isso nós temos uma planilha, né? Para quem for fazer o treinamento lá com a gente, o treinamento Code Trader Brasil, todas as versões de hipótese estratégia que a gente apresenta, a gente procura tabular uma planilha para que você possa fazer uma melhor avaliação daquela estratégia. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente coloca aqui a data, o período, e agrupamos, como é o mini índice, agrupamos por quinzena. O título, qual é o título? A estratégia, a versão da estratégia que você está usando. E depois aqui nós temos algumas colunas que são parâmetros que a gente altera dentro da estratégia para identificar o melhor parâmetro para funcionamento daquela estratégia. Por exemplo, em comprado em gain, quais são os parâmetros que eu utilizei? Comprado em loss, quais são os parâmetros que eu utilizei? Quando estiver vendido em gain, quais os parâmetros? Vendido em loss, quais os parâmetros? E aqui o resultado em pontos, de acordo com esta configuração, com essa combinação de parâmetros. O resultado em pontos e a quantidade de operações, que a gente também marca aqui, quantidade de operações. Bom, neste exemplo aqui que a gente está dando, vai permitir que você avalie mais adequadamente suas estratégias para o mini índice, comparando a estratégia com os ativos anteriores, dentro dos períodos quinzenais. Outro cuidado na avaliação de estratégia é com relação aos gaps que existem entre um dia e outro. Neste exemplo aqui, de um dia para o outro, abriu com mais de 1.000 pontos de gap. Se na sua estratégia para day trade não tiver critérios de encerramento de operação no mesmo dia, na avaliação que você faz aqui no Profit, ele considera como uma sequência só, o que não cabe para operações de day trade, pois a sequência tem que se encerrar no mesmo dia. E neste caso você vai ter um resultado que não corresponde à realidade.
Lá no treinamento, a gente aborda como abrir e encerrar as operações no mesmo dia dentro da estratégia. Só lembrando, pessoal, que o nosso treinamento não é um treinamento de estratégias, tá? E sim, é um treinamento de programação de estratégias. As estratégias você aprende lá no curso do Coen, do Suriel, do Rodinei e outros que tem por aí. Aqui a gente utiliza hipóteses estratégicas para ilustrar os comandos que você usará para programar as suas estratégias. Muita gente tem nos perguntado sobre o treinamento Code Trader Brasil. Vou usar um espacinho da aula aqui para comentar sobre isso. Nós vamos abrir uma próxima turma agora na segunda-feira, 29/11. Começa uma próxima turma e é a última turma do ano. Não dá mais tempo de fazer outra turma esse ano. Amanhã a gente dá um pouco mais de detalhes aí para quem quiser sobre esse treinamento. Mas enfim, na próxima aula nós vamos mostrar como construir uma estrutura de código que você vai utilizar em todas as suas estratégias daqui para frente. É uma estrutura de código lá no Profit, com as seções de entrada, saída, stop gain, stop loss, muito redondinha, que você vai utilizar em todas as suas estratégias daqui para frente. E tenho certeza que com essa estrutura, você usando essa estrutura, seguindo esse roteiro, as suas estratégias ficarão muito mais assertivas daqui para frente. Pedimos mais uma vez que você deixe aqui os seus comentários, suas opiniões. É muito importante para que a gente possa orientar o nosso trabalho mais à frente. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com alguém que você goste e tal, que você sabe que tem interesse nesse assunto. Tem também a nossa comunidade Code Trader Brasil, lá no Facebook. Se inscreva lá também. Para você que nos acompanhou até aqui, amanhã, na aula de amanhã, assiste a nossa aula de amanhã que a gente tem uma surpresinha para você lá. Um grande abraço, até mais e vem com a gente!